Olá, crianças! Olá, família! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Crianças, estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso EBD. Hoje daremos início a um novo trimestre. Crianças, o tema do nosso trimestre é conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. A tia não está com a revista aqui no momento, mas nós vamos mostrar aqui para vocês como será a nossa revista desse trimestre. Vamos lá? Então vejam só, revista Primários, conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. Esse será o tema do nosso trimestre. E aqui estão algumas lições que iremos trabalhar ao longo deste trimestre. Noé, o herói de sua família e dos animais. José, um herói de escravo a governador. Joquebede, uma heroína corajosa. Raabe, a heroína que salvou sua família. Abigail, a heroína que Deus tornou rainha. Ruth, a heroína altruísta. Josafá, o herói que venceu louvando. Neemias, o herói que não olhou para trás. Mardoqueu, o herói conselheiro. Um menino herói. Estevão, um herói até o fim. Ananias, um herói evangelista. E por último, Jesus, o herói dos heróis. Então, crianças, são 3 lições recheadas. E para hoje nós vamos começar com a história de Noé, o herói de sua família e dos animais. Vejam só, crianças, quantas histórias legais nós iremos aprender nesse trimestre, não é mesmo? E o melhor de tudo, cada história que nós iremos aprender está registrada na nossa Bíblia. Isto mesmo, nós conhecemos a história de vários heróis, não é mesmo? Mas hoje, nesse trimestre, crianças, nós iremos aprender sobre os heróis e heroínas da nossa Bíblia, onde a história de vida deles são histórias reais. E cada história, criança, vai nos trazer algum sentido, algo que possa fortalecer na nossa vida espiritual. Como vocês já ouviram, hoje o nosso herói é o nosso amigo Noé. Quem não já escutou a história de Noé, não é mesmo? Noé era um homem bom, era um homem justo. Mas Noé viveu num tempo difícil da terra, onde as pessoas eram muito más, faziam coisas erradas e não se arrependiam. Então, Deus se entristeceu com aquela atitude da humanidade e decidiu destruir tudo, menos Noé e sua família, pois Deus achou graça em Noé. Então, o Senhor deu uma grande missão para Noé. E vocês já sabem que essa missão foi muito dura, não é mesmo? Noé precisou construir uma arca, que era um barco bem grandão, onde coubessem ele, sua família e um par de cada animal. Crianças, vamos ler na Bíblia agora como está escrito essa história. Essa história de Noé está registrada no primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia, crianças? Isto mesmo, Gênesis. Então, lá no livro de Gênesis está registrada a nossa história de Noé. Vamos ler comigo? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. E aí nós vamos lendo até o capítulo 7, até o versículo 18. Tudo bem? A tia vai começar a ler e você peça ajuda para algum adulto ou responsável que esteja com você. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal de todo o desígnio no seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Homem era bom, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, este aqui é o nosso amigo Noé. Vamos aprender um pouquinho sobre a história dele? Deus anuncia o dilúvio. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipestres, nela farás compartimentos, e as calafatarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30.
Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, em um abaixo, e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego na vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive em toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que come, ajuntai contigo, ser-te-á para alimento, e para ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então veja só, Deus deu uma grande missão para Noé, mas a gente pode perceber que Deus não deixou Noé sozinho nem sequer 1 minuto. Deus deu todas as orientações para Noé. É como se fosse seguir uma receita de bolo. Você tem lá todas as receitas: 2 xícaras de leite, 4 ovos, 1 colher de manteiga. Foi assim que Deus fez com Noé. Ele preparou tudo e disse tudo para Noé, conforme Noé haveria de fazer aquela arca. Deu a altura, deu o comprimento, deu a largura, deu aonde que a porta teria que ficar, falou quantos andares deveria ter, aonde as janelas deveriam ser colocadas. Então Deus deu para Noé todas as instruções para que ele pudesse ter condições de construir aquela arca. Durante todo o tempo que Noé construiu a arca, ele avisou ao povo, ele falou do que Deus haveria de fazer. Mas aquele povo estava tão incrédulo, tão violento, tão cheio de maldade, que não deram ouvidos, não quiseram escutar a voz de Noé. E zombavam dele, diziam que ele estava louco, onde já se viu chover, cair água dos céus, pois naquela época nunca havia chovido. Então as pessoas desacreditavam neste fato. Mas como vocês sabem, crianças, Noé foi muito obediente e assim o fez. Construiu a arca do jeitinho que Deus havia lhe ordenado. Fez conforme Deus havia lhe ordenado. E assim foi. Quando Noé terminou, colocou a sua família dentro da arca, juntou todos os alimentos que tinham para ele, sua família e os animais. E assim, de 2 em 2, os animais foram chegando. 1 par de cada animal, macho e fêmea. E foram todos, crianças, vejam. Quando todos estavam na arca, a porta se fechou. Vamos continuar a nossa leitura? Agora nós vamos ler a partir do capítulo 7, a partir do versículo 1. Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De modo, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, e macho de fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, e macho de sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 2 animais limpos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus ordenara. E acontecendo que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, neste dia, romperam-se todas as fontes da água do abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as espécies,
todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asas, de toda a carne em que havia fôlego de vida. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Aí agora o 17, que diz assim, o dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém vagava sobre as águas. Então, crianças, aqui diz, olha, que depois de construir toda a arca, o Senhor fechou a porta da arca. Por que será que Deus aqui fechou a porta? Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas vissem aquelas chuvas caindo do céu, elas correram, bateram na porta e pediram para que Noé abrisse. Mas Deus estava com a chave, então Noé não tinha como abrir. E como vocês sabem, veio o dilúvio, choveu por 40 dias e 40 noites. Veja só, choveu muitos dias chovendo. E como vocês sabem, choveu por 40 dias e 40 noites, crianças. Vejam só, foi muita chuva, crianças. Pensem só, 40 dias chovendo, sem parar de chover. E aí, crianças, aquela água foi subindo. E aquela arca ficou no lugar mais alto que tinha. Passados 40 dias e 40 noites, crianças, a chuva passou. Noé pediu para que um pombo fosse até o outro lado, ver se já havia terra seca, mas ele não retornou. E aí, crianças, quando Noé pôde sair da arca, quando veio a pombinha com um raminho de galho verde, sinal de esperança, sinal de terra, então a arca se abriu, Noé saiu com toda a sua família. E vejam que ainda não havia acabado a promessa que Deus fez para Noé, de salvar a sua família. Vejam só, logo após todo aquele dilúvio, um grande arco-íris todo colorido surgiu no céu. E aquela, criança, era mais uma aliança que Deus estava fazendo com Noé. Deus disse a Noé que aquela aliança era uma aliança que ele estava selando com Noé, de que nunca mais haveria de destruir a terra em águas. Então, essa promessa que Deus fez para Noé serve para nós nos dias de hoje, pois essa promessa, ela vem para nós também. Então, toda vez que nós vemos um arco-íris no céu, nós podemos nos lembrar da história de Noé. Veja, um arco-íris é uma aliança onde Deus selou com Noé uma promessa de que não destruiria mais a terra em água. Então, até hoje, nós vemos frutos dessa promessa que Deus fez com Noé. E crianças, do mesmo modo que Deus operou na vida de Noé, Ele quer operar na nossa vida também. Basta tão somente que sejamos obedientes como Noé. Nós também, assim como Noé, nós também vivemos nos dias difíceis, não é mesmo? Pessoas são maus, maldade no coração, muitas pessoas não se arrependem daquilo que fazem, não é mesmo? Mas nós temos um Deus que vela por nós, assim como Noé. E nós agora temos a chance de uma vida eterna, pois como vocês sabem, Jesus morreu na cruz para nos salvar, por amor a mim e a você. Então nós temos também a esperança de vida eterna. Então, crianças, se nós nos colocarmos na posição de Deus, assim como Noé, certamente uma grande promessa acontecerá nas nossas vidas. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Tem um plano na minha vida, na sua vida, na vida do papai, da mamãe, da sua irmãzinha, do seu irmãozinho. Na vida de cada um, ele tem um plano especial. Mas nós precisamos estarmos na posição de Deus, assim como Noé, para que essas promessas possam ser cumpridas. Se nós nos desviarmos dos seus caminhos, se nós deixarmos de escutar a voz de Deus, se nós deixarmos nosso coração se perder com coisas erradas, com maldade, as promessas de Deus não acontecerão nas nossas vidas. Sabem por quê, crianças? Os olhos de Deus estão atentos para aqueles que clamam a Ele. Então nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Pois assim, crianças, se nós fizermos como Noé, nós certamente estaremos preparados para uma vida íntima com Deus. E estaremos preparados para a nossa vida eterna. Então, crianças, vejam só, nós aprendemos muito com o nosso herói de hoje. Noé foi o herói de sua família e dos animais. E com ele nós podemos aprender a importância da obediência. Se nós sermos obedientes, as promessas que Deus cumpriu na vida de Noé
também serão cumpridas nas nossas vidas, como já tem sido feito, não é mesmo? Quantas promessas nós já não vivemos? Quantas promessas que Deus nos fez e já cumpriu, não é mesmo? Mas a principal promessa de todas elas, crianças, é a nossa salvação, a nossa vida eterna, onde lá não teremos mais dor, sofrimento, não viveremos mais nessas tristezas, não viveremos mais com esses problemas no mundo, lá será só alegria. Então, crianças, que nós possamos ser como o nosso herói, que nós possamos fazer como o nosso herói Noé, que nós possamos ouvir a voz de Deus, que Deus possa dos altos céus olhar para nós e achar graça em nosso coração, nos acharmos puros, justos para fazer a sua obra. E que nós podemos aprender com o nosso amigo Noé, que foi um grande herói, não é mesmo? Olha só o tamanho da arca, o tamanho do barco enorme que ele construiu. E com essa ação, ele salvou ele, sua família e os animais. Então, que Deus também possa achar graça em nossos corações. Então, crianças, desejo a vocês uma excelente semana. Espero que vocês tenham gostado do nosso herói. E não se esqueçam, na próxima semana nós vamos conhecer a história de um novo herói. Lembram qual é esse herói? Muito bem, crianças. Semana que vem nós iremos aprender sobre a história deste herói ou heroína, né? O que será? Lembram que a gente já falou aqui no começo da aula? Muito bem. Então, semana que vem nós estaremos aqui com mais uma história de um herói ou heroína da nossa Bíblia. Histórias que aconteceram, crianças, e ficaram registradas para que nós possamos ter conhecimento de tudo que Jesus fez aqui na Terra, de tudo que Deus fez aqui na Terra. Crianças, um grande beijo, a paz do Senhor e uma excelente semana na presença de Deus.